Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Murilo Almeida, seja bem-vindo a mais um episódio do Íntimos Podcast. Hoje a gente está aqui com o Uriel e com a Nicole e também estamos com a nossa co-host aqui, Bia Diniz. Fala sobre o nosso tema, Bia. E aí pessoal, como vocês já viram aí no título do vídeo, a gente vai falar sobre um tema que é muito interessante. Se você não se interessa agora, pode ser que você ainda não tenha chegado na faculdade, mas você vai chegar, porque nunca é tarde para começar a estudar. A gente vai falar sobre o cristão, né, na faculdade, e a gente trouxe aqui 2 estudantes de faculdade que vivem diariamente o desafio de, primeiro, você ser humilhado por um diploma, né, meus amigos? Porque não é fácil. Depois que eu comecei a trabalhar numa instituição de ensino, eu percebo que realmente tem que ir à luta, né? Verás que um filho teu não foge à luta para ir atrás do diploma. Vamos começar então aqui perguntando. Vou perguntar assim, para a gente começar a nossa conversa. De forma geral, para vocês, como vocês se sentem sendo cristãos na faculdade? Pode se apresentar. Então, Se quiser falar o curso que vocês fazem. sou a Nicole, eu faço psicologia na Farol. Já falando da Farol. Então, eu acho que eu me sinto, em algumas vezes, as pessoas elas fazem algum tipo de festinha, comemoração, em que eu não me sinto bem participando. Algumas vezes sou taxada como careta? Sou. Já aconteceu isso pelas minhas amigas que eu tenho mais próximas da faculdade? Já. Contudo, é isso, né, gente? A gente tem que demonstrar ser luz em todo o ambiente, não só por falar e quando ninguém da igreja tá vendo, a gente ir lá e meter o louco. É isso. E aí galera, eu sou o Uriel, faço Direito na Farol, estou no 3º período. A dificuldade a gente encontra todo dia, na verdade, todo dia a gente é exposto a elas, visto que a gente está num ambiente totalmente diferente do comum que a gente convive, que é dentro da igreja, com as pessoas que seguem a mesma coisa que a gente, praticam, e temos muita dificuldade com isso, porque na faculdade ela exige a socialização entre as pessoas lá dentro, os estudantes, que acaba tendo as divergências de ideias, de princípios. Isso acaba conflitando muito, porque muitas vezes a gente é exposto quanto a essas dificuldades, visto que geralmente é necessário fazer amizades lá dentro, é necessário fazer grupos para trabalhos em si. Uma hora ou outra, esse tipo de situação acaba vindo à tona, e você nunca tem que deixar de ser quem você é, né? Principalmente as pessoas que são de dentro da igreja, pregar lá fora, pregar principalmente dentro da faculdade, onde muitas almas que a gente se encontra lá, que devem ser salvas, sabe? Devem ser contaminadas com o evangelho. E é uma coisa assim, que vem a ser duvidoso para aquelas pessoas que geralmente têm muito pouco contato, ou que acreditam pouco, têm os seus próprios princípios criados na mente deles, sem base nenhuma, sem base na comunhão, discutindo com as pessoas. Geralmente as amizades que a gente faz, eu mesmo tenho uma amizade lá, uma pessoa importante, conheci ele na faculdade, ele é gente boa pra caramba, tem os princípios legais, os princípios básicos, porém, como ele nunca foi exposto, né, à igreja, nunca foi exposto a Jesus Cristo e seus princípios, de vez em quando alguma ideia acaba sendo divergente. Mesmo assim, não é questão de você ser careta com as pessoas, criticar, discutir, mas sim vir à tona com as suas ideias. Esses dias mesmo a gente se reuniu para fazer um trabalho e a gente acabou entrando o tema sobre o aborto, que ele era a favor. E Bem polêmico, né? bem polêmico. Ainda mais agora, né, que surgiu essa notícia aí. Que todo mundo já sabe que notícia que é, né? Da menina que foi estuprada de 11 anos, e aí ficou naquela... aquela divisão que a internet sempre faz, né, entre os cristãos, e principalmente aqueles que não são cristãos, de que aborto é legal, e legalização, criminalização do aborto. Conta pra gente como é que foi. Na verdade, assim, a princípio, eu nunca deixei de ser quem eu sou. Desde que eu conheci ele, é normal. Quando a gente é de igreja, quando a gente assim, segue a Bíblia, a gente tenta o máximo possível deixar claro, explícito como a gente é, como a gente age.
E na hora mesmo que a gente entrou nesse assunto, ele falou, você é contra, né? Porque você é da igreja. Eu falei, cara, na verdade não é bem assim, não. Porque assim, eu conheci o evangelho, conheci os princípios bíblicos e a resposta certa veio à minha mente por mim mesmo, sabendo do que é o correto e o que é não. Não é questão de você da igreja, então você tem que concordar com aquilo, né? A ideia vem surgindo na sua ideia, na sua mente através das coisas que você sabe, das coisas que você vai aprendendo, do que é o correto, na verdade, né? Não é uma ideia que você deve aceitar, acarretar. Você acaba aceitando porque é o correto, é os princípios que devem ser seguidos. Falou alguma coisa? E você, Nicole, quais são os desafios aí? Já teve algum conflito, Não conflito, às vezes até um debate, né, com colegas, assim, dentro da faculdade, que gerou algum... Olha, geralmente é mais essa questão mesmo das festas, porque não sei se vocês já chegaram a ver no Instagram, mas psicologia faz um barulho muito grande. E geralmente nas festas onde tem algo alcoólico, algo assim, o pessoal sempre chama, né? Nossa, Nicole, mas por que você não vai? Ou às vezes eles vão fazer alguma dancinha lá na frente e me chamam. Aí eu não sou muito dessa, não. Porque já aconteceu. Porque eu entrei na faculdade na época da pandemia. Aí rolou várias divergências em relação também à sexualidade e tudo mais. Em relação a sexo antes do casamento e essas coisas, porque que eu não saí, tipo, junto com alguns meninos em algum momento que eu teria oportunidade. E aí, mais em relação às meninas mesmo, porque as meninas, elas cobram, né? Ah, vamos sair, vamos beber depois da faculdade. Eu vou e falo que não, que essa não é minha vibe. Só que eu prefiro... eu analiso, eu acho que todo mundo faz isso, né? A gente analisa primeiro o ambiente. E aí, quando a gente percebe que o ambiente, ele é... E quando você falar aquilo, a sua luz ou vai ser apagada ou vai brilhar, a gente acaba ponderando, né? No meu caso, em alguns momentos eu percebo que se eu expor demais o que eu tô falando, vai acabar gerando confusão. E aquelas pessoas que estão lá na minha turma, porque a maioria são liberais, muito liberais com tudo que acontece aí. Geralmente eu sou taxada como aquela menina que fica mais quieta, mais na minha. Aí, quando que oportunidade eu tenho para poder realmente pregar o evangelho para essas pessoas? É na célula que a gente está fazendo na faculdade. E aí eu chamo o pessoal. E, cara, eu já vi muitos frutos disso, porque eu percebo que por mais que essas pessoas que estão na minha faculdade, que amigos meus, realmente colegas que eu gosto, assim, que eu converso, assim como o Uriel disse, a gente acaba conversando com muitas pessoas, tendo contato, até porque em trabalho a gente precisa realmente conhecer melhor a pessoa que a gente vai fazer trabalho, porque senão dá ruim. Pessoal, a gente voltou aqui, teve um probleminha aí na gravação, mas a gente tá de volta. E eu tava conversando com a Nicole a respeito de se tem mais algumas células, tem mais alguém ali que vocês podem contar, tá junto. Conta aí pra gente. Então, eu, na realidade, tive esse despertar, assim, sobre a célula. Por quê? Porque assim que eu comecei a faculdade, antes, né, na realidade, do ensino médio, eu já percebia que tinha algumas células funcionando na Farol. Aparentemente era uma célula da Igreja Católica e outra era realmente dos crentes, que nem nós, assim, esqueci. Os evangélicos. Eu tava na minha cabeça. Como é que é a palavra mesmo? Sim, evangélicos. E aí, a dos evangélicos, ela acabou porque todo mundo se formou. Outra quase se formando, né, por causa da pandemia, resolveu não dar mais continuidade. E aí, antes de eu começar, essa pessoa falou pra mim, olha, quando eu me formar, você que vai tomar a frente da célula. Aí eu guardei aqui no meu coração, falei, cara, mas será que isso é de Deus? Aí depois de tanto tempo, falou, cara, eu vou pregar o evangelho, é isso, Jesus mandou, então eu vou fazer. Aí eu fui e chamei o Uriel. Só que, aparentemente, eu acho, andando pelos corredores da faculdade, que só tem a gente. Não sei se tá em alguma outra sala, porque a gente ficava realmente bem, praticamente onde todo mundo via, né? Agora a gente tá numa sala do curso de engenharia. Só que eu não vejo mais nenhuma célula. Ainda não vejo outras. Só que eu fico bem feliz porque... tem bastante denominações, né? Nossa célula, das pessoas que vão. É todo mundo de um nicho diferente. Caraca, que maneiro. E todo mundo
As pessoas que vai não são muitas, mas elas realmente gostam dali. Elas estão empenhadas em proclamar o evangelho também. Sim, a gente com o tempo, desde que a gente iniciou a célula, tá crescendo cada vez mais. A gente fica muito feliz. Eu acho que a gente tá com hoje mesmo 8 ou 9 integrantes. E a gente ainda tem mais salas ainda para ir, mas por conta da correria mesmo. É muito complicado. A gente geralmente tem que sair em horário de aula mesmo para conseguir avisar o pessoal, chamar, convidar, entendeu? Então fica assim muito complicado, mas a gente uma hora ou outra vai acabar fazendo isso e com certeza vai vindo mais gente na minha sala mesmo. 2 pessoas já falaram que queriam participar das próximas, só que como a gente está em período de prova, geralmente é muito exposto a essas dificuldades mesmo, para a gente se reunir, para acabar se encontrando lá e conversando sobre os temas, mas é bom que, como não tem outras células, geralmente as pessoas acabam se encontrando na nossa, e graças a Deus a gente está se encontrando e se unificando lá de uma forma só, das pessoas realmente que seguem a Deus, que querem saber mais sobre Ele. Em momento algum a gente encontra divergências em ideias, até porque todo mundo lá é muito gente boa, muito pacífico quanto a isso, sabe? E querem cada vez mais ajudar a gente. A gente dá a palavra para cada um, a gente está começando com isso também. E as pessoas que pregam lá são maravilhosas. Do mesmo jeito que a gente acaba escutando nas nossas igrejas mesmo, isso pode contar que, indiferente de cada igreja, todo mundo ama a Deus igual, então nossa, é maravilhoso de se ver. Então, cada vez mais a gente quer continuar com esse projeto, quer dar mais força a ele e contaminar. Vai contaminando o pessoal, vai jogando o evangelho na cara de cada um assim e chamando cada um para Deus, para se salvar. E isso é muito interessante, porque assim, eu me formei já tem quase 3 anos. Então, e a gente tinha uma célula também lá na faculdade, na Unesc, eu estudava na Unesc em Cacoal. E, na verdade, já existia antes de eu chegar lá. Então, na minha sala tinha 2 pessoas que já participavam. Então, eu só cheguei e comecei a participar com eles. E, realmente, como você tinha falado, Uriel, existe uma certa dificuldade da gente conseguir atrair esse pessoal e fixar elas ali, né? Não, realmente, às vezes as pessoas, que nem vocês estavam falando, elas buscam num momento de dificuldade ou alguma coisa assim. Mas aí eu tinha muito problema com isso. Falava assim, essa pessoa não quer nada com nada, não sei o quê. E ficava muito chateado com isso. E daí depois teve, não me lembro quem foi, mas uma pessoa chegou em mim, mas o que você está fazendo? Eu falei, não, a gente chama, a gente sempre toca uma música, aí tem uma palavra e tal. Às vezes tem alguém que quer falar alguma coisa. Aí a pessoa falou, não, mas então você está fazendo certo, você está divulgando o evangelho, o seu trabalho você está fazendo, agora você deixa com o Espírito Santo. Aí quando ele falou assim, seu trabalho você está fazendo, o negócio você deixa com o Espírito Santo, eu falei, rapaz, é verdade, hein? Aí tipo assim, meio que tirou um peso das minhas costas, porque eu já estava ficando incomodado, que numa quarta-feira tinha, sei lá, 20 pessoas, exemplo, na outra quarta-feira tinha 5. E eu ficava muito incomodado com aquilo. Falei, mas cadê o pessoal? Não sei o quê. Aí depois, quando essa pessoa falou assim, não, pode deixar com o Espírito Santo que vai convencer eles agora. O Espírito Santo que vai trabalhar. O seu trabalho você fez, que é divulgar. Agora o Espírito Santo vai fazer o trabalho dele. Falei, realmente, foi isso que aconteceu. E, cara, já pegando essa questão de que eu já entrei na minha faculdade lá, eu participava lá das células, que realmente é um projeto que é muito legal, porque a gente fazer essas células, por mais que o intervalo ali é muito curtinho, às vezes a pessoa quer dar uma relaxada e tal, mas tem gente que realmente está interessada em ouvir. Eu tinha um grupo meu, que a gente sempre estava junto para poder comer alguma coisa no intervalo e tal, e a gente era muito unido ali. E nesse grupo tinha um evangélico, no caso eu, um católico, um agnóstico, um ateu e o outro que não sabia o que ele queria da vida. E a gente sempre sentava para poder conversar e para poder comer alguma coisa. E aí, tipo assim, as conversas eram diversas, né? E aí sempre a gente pegava, vamos, um dia de cada um fala um tema. E aí a gente vai debater sobre esse tema. Todo dia, tirando o dia da célula, que aí eu não ficava com eles, que eu ia para a célula, a gente tinha um tema para poder debater, né? E aí sempre, às vezes, surgia. Às vezes até o ateu chegava e começou a se interessar um pouco mais sobre Jesus e tal, né? E aí eu vi que realmente estava
o meu trabalho ali com ele, principalmente com ele, era isso, começar a falar para o Espírito Santo incomodar ele e eu poder tirar algumas dúvidas que ele tinha. Isso é muito legal, que até teve um dia que eu fui zoar ele, a gente ficava se zoando demais, né? Aí teve uma coisa, eu não me lembro muito bem o que era, mas era uma semana de prova, era uma prova bem complicada, se eu não me engano era Pontes era difícil. E aí ele foi e... Ah, tá, não, a gente foi fazer uma piada bem assim, a prova bem que podia ser em dupla, né? Aí o pessoal falou, mas aí... Não, aí eu falei assim, mas aí o professor falou bem assim, pode ser em dupla, você e Deus. Aí eu olhei pra ele e falei assim, não, no seu caso, você vai fazer sozinho, porque você não acredita em Deus. Aí ele deu risada, ele falou, pô, aí não, é sacanagem, né, pô? Agora eu acredito em Deus. Eu falei, não, agora não precisa não, isso aqui, brincando com ele, né? Mas aí teve uma situação que ele passou depois, a gente conversava sobre tudo praticamente, né? E ele casou, ele teve uma filha e tal. Ele passou por um momento difícil no casamento dele e ele foi querer saber um pouco mais sobre o meu Deus, né? Sobre o Deus e tal. E aí eu fui, caramba, que legal, né? O ateu que não acredita veio perguntar pra mim como é que era e não sei o que, e eu pude falar um pouco mais, né? Porque ele não ia na célula, a gente tinha pouco contato, conversa em relação a isso, por mais que às vezes eu falava, só que eu nunca falei diretamente assim, senta aqui, vamos conversar, e nesse dia só estavam nós dois e a gente começou a conversar, e foi muito legal, assim, hoje eu não sei se ele segue ou se ele continua sendo ateu, mas eu sei que naquele momento o Espírito Santo incomodou ele para querer saber mais sobre isso. Então, assim, as estratégias são diversas, né? São diversas a gente poder fazer. Isso é muito legal. A semente foi plantada ali, né? Exato. Mesmo que é algo que na célula, não da faculdade, mas na célula dos jovens mesmo, é algo que as meninas sempre falam. O processo para colher nem sempre vai ser pela mesma pessoa. Às vezes um planta, aí mais pra frente um vai lá e rega, mais pra frente outro vai lá e colhe. Talvez vocês estejam plantando sementes hoje que mais pra frente alguém vai regar e outra pessoa ainda pode colher. O importante é que a mensagem está sendo plantada, né? E se tratando agora do curso que vocês estão fazendo, a Nicole faz psicologia e o Uriel faz direito. Nós estamos tratando aí de temas que, assim, vamos pensar assim, ideias, pessoas que crescem com um pensamento e quando chegam na faculdade, ou esses pensamentos eles são totalmente deturpados, ou filosofias são criadas ali, né? Como a Fernanda estava falando aqui nos bastidores, a cada 10 cristãos que entram na faculdade, 7 tendem a vacilar, a cair e tudo mais. No segundo ano de faculdade. Nossa, dura bastante, então. Dura bastante ainda, né? E como que assim, quando tem algum debate em sala de aula, como que é quando é para tratar algum assunto mais que tá, como o pessoal fala, hypado? Seja ele sexualidade, sexo, aborto. Já aconteceu de vocês se posicionarem a respeito disso? Conta pra gente um pouquinho mais, Uriel. Bom, por exemplo, sobre em questão de direito, são temas muito debatidos. Qualquer tipo de assunto assim, por exemplo, mesmo agora da criança que foi estuprada e engravidou, há muitos professores mesmo que são totalmente contra a resposta da juíza, né? A determinação dela no fim do resultado da lide, mas, assim, muitas pessoas criticando e são professores, coisas assim, pessoas que você deve respeito a elas pelos ensinamentos dela, sabe? Pessoas assim que você deve saber escutar e geralmente acaba escutando coisas assim que não fazem parte mesmo do que você acredita, daquilo que você sabe que não é verdade. Então é um pouco difícil, geralmente assuntos assim que a gente acaba escutando, principalmente dessas pessoas que você tem que levar em consideração do que é o certo e o que é errado. Geralmente exposição das opiniões próprias assim não pode na faculdade, mas vira e mexe, né? Isso não é tão respeitado assim, coisa que a gente acaba querendo bastante, mas geralmente uma ideia própria de cada professor acaba sendo exposta e geralmente quando a gente acaba admirando muito ela, a gente começa a refletir e falar, mas será, cara? Se essa pessoa tá falando mesmo? Já aconteceu, principalmente sobre esse assunto mesmo. E é coisa assim, que você deve vir à tona ou orar para repreender esse tipo de mal e vir a debater por as suas ideias em prática mesmo, sabe? Com calma, sempre com muita tranquilidade, porque debater com nervosismo, com medo, geralmente nunca chega a nada,
E sempre raciocinar e orar a Deus, sabe? Ser temente a Ele, saber a respeito, às vezes perguntar mesmo para os nossos líderes sobre esses assuntos, se ainda alguma dúvida tiver surgir, que não é problema nenhum também. Dúvidas sobre questões assim acabarem surgindo, e a gente tem líder ou pessoas de confiança em questões bíblicas, é claro, para isso mesmo, para nos orientar, para nos instruir, é sempre muito importante, ainda mais quando as nossas ideias são sempre postas ao contrário, postas em jogo assim, por pessoas com tanta responsabilidade, que quer ensinar pra gente, né? E a gente deve saber discernir, separar isso daí, do que realmente é o que a gente deve saber, do que a gente acredita, porque em questão mesmo, apesar de muitas coisas parecerem ser corretas pelas ideias mesmo dos dias atuais, no que a gente acredita é o correto, né? Jesus pregava o que era certo. Se você acabar separando as ideias dele mesmo, são as melhores coisas que tem, é o amor para todo mundo, são as coisas corretas assim, que vai fazer a separação do que é o bem e o que é o mal, né? Você deve saber diferenciar isso. Mesmo que um mestre fale ao contrário, uma pessoa, um professor que seja de grande habilidade, nossa, que tem um conhecimento absurdo sobre aquilo que você admira mesmo, você deve saber sempre discernir isso, tirar suas dúvidas com pessoas de confiança, às vezes questionar, debater, sabe? Pôr as suas ideias, e isso é muito importante. Eu concordo, até porque foi algo que aconteceu nesse semestre, que uma professora nossa, você olha pra ela assim, e fala, a psicóloga é incrível, perfeita, assim, quando eu me formar eu quero ser igual a ela. E quando ela começou a dar aula, eu realmente fiquei com muita raiva dela. Tipo, eu percebi que eu tava extrapolando. Ela começou a deixar as ideias dela muito soltas, assim. Tudo pra ela era motivo de pensar e refletir. E eu percebi que realmente as pessoas, os poucos crentes que tem na minha sala, eles ficavam tipo, nossa, mas será assim? Por exemplo, a questão da sexualidade. Ela fala muito, muito sobre isso, sobre o público LGBT e tudo mais. E aí eu fico me segurando, assim, porque eu sei que se eu for expor alguma coisa, não vai ser isso. Não vai ser uma exposição da forma correta. Então, no meu caso, eu prefiro conversar com uma pessoa, tipo, pessoa, por exemplo, é um grupinho que eu geralmente tô ali. Aí a pessoa começou a ficar com dúvidas sobre isso, aí eu vou e falo, expõe algum ponto quando ela abre pra conversar. Mas em relação a debater cara a cara, assim, com o professor, eu nunca cheguei a esse ponto, até porque eu sei que vai ficar aquele pessoal que vai ficar uma ala, tipo, a favor da professora, outra a favor de mim, e vai ter aquele conflito, e aí eu já não sou dessa pegada. Às vezes você pode até servir de pedra de tropeço, né? Naquilo. Ou então você pode se perder nos argumentos. Por mais que a gente tenha o Espírito Santo ali com a gente tenha convicção daquilo que a gente acredita, na hora de um debate ali as emoções afloram e aí às vezes não é mais o Espírito, às vezes é você mesmo que tá falando. Tem gente que tem coragem, por exemplo, o Henrique, quando ele fazia faculdade, diz ele que discutia várias vezes com os professores de lá e persistia e no fim já fez muito o professor assim ficar pensativo a respeito do que ele falava, sempre com um posicionamento cristão. Mas eu acho que no seu caso, deve ser mal de melancólico, não sei, né? Eu também ficaria mais na minha e só daria minha opinião ali num grupo que eu saberia que eu iria conseguir influenciar muito mais do que uma sala inteira. Mas esse assunto, por exemplo, meu temperamento é colérico, né? Eu gosto de falar, no caso, né? De ter uma posição mais centrada e usar muito a razão para poder falar. Só que eu acho que essa questão de você entrar num debate, principalmente em sala de aula com um professor, é muito complexo, porque você vai... Primeiro vai entrar numa rixa, que vamos supor, se o professor não souber separar o que é um debate ali, começar a levar para o pessoal, ou até mesmo a gente acabar levando para o pessoal, isso é muito complicado. E aí você influencia as outras pessoas, porque aí vai ter gente que vai ficar do seu lado e vai ter gente que vai ficar do lado do professor. E aí isso vira uma guerra. E a intenção não é essa. A intenção do cristão, do crente, no caso, do evangélico, como a gente está falando aqui dos evangélicos aqui, né? Mas o cristão em si, na verdade, né? A gente
falar sobre Jesus, falar sobre o amor de Jesus, é óbvio, baseado dentro da Bíblia, em tudo que Jesus passou, tudo que Jesus fez e tal, todos os mandamentos, tudo certinho, e aí colocar aquela dúvidazinha, não precisa, a gente, que nem eu estava falando, o nosso papel não é convencer ninguém, o nosso papel é divulgar o evangelho, e aí deixa que o Espírito Santo convença. Vai gerar aquela dúvida, a pessoa, porque assim, eu penso comigo, nunca entrei em debate com professor em sala de aula, até mesmo porque a gente não tinha isso. Para quem não sabe, eu sou engenheiro civil, né? Então a gente trabalha muito com cálculo, exatas é isso, é cálculo, raciocínio rápido ali, é aquilo ali. Já na psicologia e no direito, vocês têm vários argumentos para poder falar uma coisa só. Então, assim, gera um debate entre outras coisas, né? Então, a gente não tinha muito do que ficar debatendo, principalmente em relação ao cristianismo e tal, né? Mas quando surgia alguma coisa para a gente poder falar em relação à célula, que vinha ou alguém falar no particular, aí é outra coisa, que você tem essa liberdade para poder chegar, não, ó, baseado na Bíblia, é dessa forma assim, assim, assado. Não, a lei fala isso e tal, mas a lei dos homens, a lei de Cristo é isso, é aquilo, não sei o quê. Então, assim, é óbvio que a gente não está aqui para também quebrar nenhuma lei dos homens, mas, assim, a gente tem que se posicionar o que é a lei de Cristo também, né? E saber argumentar sobre isso de forma sensata, não para gerar tumulto, mas para poder gerar uma dúvida naquela pessoa que está querendo argumentar. Então, assim, eu acredito que é isso. A gente não precisa entrar em debate e gerar uma confusão, não sei o que, generalizado e pau. Acho que a gente... Não, beleza, tudo bem, você tem sua opinião, eu tenho a minha, mas peraí. A gente pode sentar no particular, conversar só nós dois, assim, aí você senta, conversa, e aí vai gerar aquela dúvida naquela pessoa. Futuramente, às vezes a pessoa nem vai querer falar mais sobre isso, mas se for falar, provavelmente se ela tivesse respeito com o que você falou, ela vai falar, não, ó, conversei com o Uriel, conversei com a Nicole, o posicionamento deles é isso, isso, aquilo, me gerou algumas dúvidas, realmente eles têm razão naquilo, mas eu penso isso, penso aquilo, não sei o quê. Às vezes a pessoa vai concordar, às vezes não, mas eu acho que o embate, a gente gerar esse embate de, que eu vou fazer isso, independente do que aconteça, que não sei o quê, isso aí, na minha opinião, não leva a lugar nenhum. A gente tem que expor nossas ideias de forma sensata e centralizada ali, né? Não para poder gerar tumulto. Exatamente igual o Murilo falou, o meu acreditar nessa situação é que, assim, nós como cristãos jamais devemos plantar a semente dessa forma arrogante de se fazer. Jamais. Porque acaba que não dá uma disponibilidade da pessoa pensar, acreditar, mas sim dá um nervosismo, e o nervosismo sobressai qualquer tipo de dúvida que ela poderia ter sobre aquilo, ou de concordância também. Então, assim, nesse tipo de questão, a gente deve tratar sempre com calmaria, cada situação que a gente assim, debata e que tem as ideias contrariadas, sempre com muita calma, tranquilidade, porque uma vez a visão criada sobre a gente, exposta a público, vai permanecer aquele tipo e vai ser difícil de tirar. Então, assim, nós devemos, não digo que ser falsos na frente das pessoas, mas ter muito mais tranquilidade, calma, agir, assim, as pessoas que geralmente gostam de dar ênfase, tem que se controlar um pouco mais para ser plantada a semente de forma correta, de forma tranquila, para que ela, mesmo que ela demore para se frutificar, para gerar vida ali, que ela seja plantada de forma cautelosa, com aquelas pessoas que realmente precisam de uma planta, de plantar a semente tranquilamente, daquela pessoa que precisa de um tempo a pensar, de refletir, sem dar um tumulto de briga, de ideia, mas sim com muita tranquilidade. São pessoas assim que você vai saber diferenciar o tratamento. As pessoas que vão te contrariar com toda a força, as pessoas que vão querer refletir sobre aquilo que você expõe, as suas ideias, aqueles debates que você acabou criando com ela, aquelas pessoas que vão acreditar imediatamente no que você falou, porque não tem ideia nenhuma do que se trata aquilo. Geralmente são pessoas assim, que você deve cautelosamente cuidar, cada uma diferentemente. É uma situação assim complicada, mas que vale a pena, porque ainda que demore vir que você veja a diferença acontecer por causa daquilo que você fez, ou que você nem veja, mas uma hora vai acontecer, né? A plantação, ainda que demore muito tempo, talvez anos, uma hora ela vai frutificar. Você sabendo ou não que ela frutificou, alguém vai estar colhendo aquilo lá e vai ser benção
nossa, benção demais na vida daquela pessoa, felicidade pra Deus, pra todos. É o que Jesus faria, né? A gente sempre tem que pensar numa situação dessa, o que Jesus faria. Tem até um livro chamado Em Seu Lugar, O que Faria Jesus, que trata exatamente isso. A história conta uma pessoa que não estava num ambiente de faculdade, mas estava num ambiente político, social, então retrata bastante isso. E algo que eu queria compartilhar também é que eu não sei se ela vai lembrar, mas, Ana Cláudia, se você estiver assistindo esse podcast, saiba que você pregou há muitos anos atrás e que eu nunca esqueci, por mais que eu ainda não tenha feito faculdade. Ela falou uma vez que ela foi pregar numa rede de jovens e algo que eu fiquei pensando na hora, né? Eu falei, não, nada a ver isso aí que ela tá falando. Ela falou assim, gente, tomem muito cuidado quando vocês entrarem na faculdade. Pode estar parecendo super desafiador agora na escola, ou pode estar parecendo super fácil, mas desafiador de verdade vai ser quando vocês chegarem na faculdade. E eu fiquei pensando assim, nada a ver isso, depois disso eu nem entrei na faculdade, né, pra saber se era verdade, né, porque temor, né, claro, foi só por isso. Mas aí, depois com o tempo eu fui entendendo o que ela quis dizer, e realmente é algo que a gente tem que buscar. Eu acho que naquela época, se eu tivesse entrado na faculdade, da forma como eu estava, eu realmente não teria... já não estava mesmo, né? Aí talvez eu não teria retornado na base, retornado no caminho do evangelho mesmo. Mais alguma dúvida, Murilo, que você tenha Não, mas a respeito? deixa eu só falar um pouquinho em relação a isso, né? Porque, assim, eu voltei, na verdade, para os caminhos de Jesus depois que eu já estava na faculdade. Na verdade, eu era um adolescente meio... Não que eu entrei na faculdade na adolescência, né? Eu já tinha 20 e poucos anos já. Mas eu era um adolescente. Quando eu conheci o evangelho em si, sabia o que era ser crente, né? Eu já era adolescente já, e a cabeça de adolescente é bem confusa, né? E aí eu vi algumas coisas, tipo assim, meus amigos de balada e tal, eu via na igreja também e eu falava, gente, mas peraí, isso tá diferente, não é desse jeito. Tipo assim, aí eu caí naquela lá, eu não vou mais pra igreja porque são um bando de hipócritas. E isso até hoje é muito hypado lá, eu não vou pra igreja porque fulano, ciclano, são um bando de hipócritas, acontece isso e aquilo. Aí depois quando eu voltei pra igreja e tal, né, voltei para os caminhos de Jesus, aí teve uma pessoa, surgiu novamente esse assunto, que fulano, existe os grupos hipócritas e tal. Aí a pessoa falou bem assim, tá, tudo bem, mas você tá na igreja ou você tá seguindo o caminho de Jesus por conta das pessoas ou por conta de Jesus? Falei, putz, é mesmo, hein? E é justamente isso, entendeu? Tipo, aí, já pegando esse gancho, né, até falando sobre dízimo, tem muita gente que não devolve o dízimo por conta, não, porque vai para salário, vai para isso, vai para aquilo, não sei o que e tal. Aí minha tia um dia foi falar assim, que eu nem vou na igreja, não sei o que, mas eu dou o dízimo e eu não quero nem saber o que é feito com esse dízimo, porque eu não tô pensando no que vai ser feito. Eu tô devolvendo porque Deus me deu 100% e eu vou devolver os 10%, que tá pautado na Bíblia e tal, né? Falei, cara, é verdade, você não tem que saber o que está acontecendo. Se a pessoa está fazendo mau juízo daquele dinheiro ou fazendo coisa errada dentro da igreja por ser hipócrita ou tal, o problema vai ser dela, ela que vai ter que pagar as consequências depois, porque todo fruto que você planta, você vai colher. Independente do que for, você vai plantar, você vai colher. Então, assim, aí depois eu falei, é verdade isso aí, né? E assim... Para mim foi um desafio muito grande essa questão de ser crente dentro da faculdade. Eu voltei para os caminhos de Jesus em 2017, eu acho. Acho que foi 2017. Então eu já estava na faculdade há 3 anos já. 2 anos, 3 anos praticamente. Então assim, eu peguei muita fase da faculdade lá, a galera para ir para balada e não sei o quê. E tipo assim, tinha uma hora que aquilo ali... Aí até que teve uma vez, eu já namorava com a Isadora, e aí eu era presidente da Atlética. Eu já era crente, tal, já tinha voltado. E aí fui presidente da Atlética. A gente fundou a Atlética, eu era presidente. E aí, para poder gerar grana e tal, não sei o que, a galera
queria fazer festa, não sei o quê, e eu, putz, cara, vou ter que me envolver com isso aí, eu não queria e tal. Até que rolou, o pessoal fez a festa, e aí eu fui conversar com o líder da época, né, nosso líder da época. Eu falei, olha, vai rolar uma festa assim, assado, e eu preciso ir, porque eu sou o presidente da Atlética, eu não queria ir, mas não tem jeito, na minha cabeça, né. Aí ele, não, beleza, você sabe o que você tem que fazer e tal, e pode ir, mas você sabe que não é o correto, não é onde você deve estar e tal, né? A não ser que para você ser luz, né? Não, mas é exatamente isso que a gente quer ser, a gente não quer ser diferente e tal, né? Aí chegou a Isadora na festa, aí a gente incomodado, não aconteceu a festa. E aí não aconteceu a festa. Aí a gente, uai, não, aí o pessoal falou, olha, não deu bom a festa, o cantor cancelou, assim, assado, não vai rolar festa. Falei, meu Deus, então tá, então eu vou embora. E a gente incomodado com aquilo ali, de estar ali na frente, porque a gente tava na frente da balada lá, né, que ia rolar e tal, e a gente incomodado, a gente conversa com um, conversa com o outro, mas incomodado, tá? E sabe quando o Espírito Santo tá falando pra você, vai embora, esse não é seu lugar, não sei o quê. E aí a gente pegou e foi embora, né? Falou, ó, não vai rolar, então a gente tá indo embora. Isso em Cacoal a gente pegou a estrada para poder voltar embora. Aí eu e ela, a gente conversando, né, na estrada, falou assim, olha, realmente não aconteceu a festa. Aí ela perguntei pra ela, né, falei assim, você tava sentindo incomodada dela? Nossa, demais, desde a hora que a gente saiu de casa, eu tava incomodado com aquilo lá. Eu também, eu acho que é o Espírito Santo que tava incomodando a gente pra gente não ir ou pra gente sair de lá e tal. E é justamente isso, acontece isso. Eu tive muitos desafios em relação à faculdade e ser crente, no caso, né? Mas, assim, só uma pergunta pra vocês, que eu vi que pra vocês não tem tanto desafio, assim, que vocês são bem centrados em relação a isso, e eu acho muito legal, mas pelo menos transparece, né? Mas vocês têm algum desafio que acaba sendo tentado, assim, ou já teve, né, que foi resolvido e tudo mais? Olha, o meu desafio não é tanto em relação à festa e essas coisas, porque como uma boa melancólica que sou, eu não ligo pra festa. Eu sempre, antes mesmo de me converter totalmente, eu era aquela menina que ficava, eu quero ficar em casa, não quero ir pra essas coisas. Então, acaba realmente batendo na tecla de novo em relação ao meio das minhas amizades lá. Por exemplo, eu tô lá com a minha amiga, com as minhas amigas, né? Aí elas estão conversando sobre tal coisa que aconteceu com elas e com o namorado delas. Aí eu fico, gente, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? Aí eu vou e saio. Só que elas acabam percebendo que é por conta disso e acaba afastando, realmente. Acaba tendo esse afastamento, acaba percebendo que dentre as pessoas que não ligam para esse tipo de coisa, até porque não são crentes ou não se converteram a Jesus ainda, né? Para elas é normal e acaba tendo um grupo maior de amigos, tendo um leque maior de amizades, e acaba que na realidade, na minha sala tem uma menina realmente que ela é evangélica e tudo mais, e eu acabo ficando mais com ela, assim, mas não desprezando as outras pessoas, nunca no meu coração. Mas em alguns momentos eu realmente eu prefiro me retirar, porque o Espírito Santo ele realmente incomoda mesmo e a gente tem que tá sendo posto à prova, né? Você vai ficar aí sendo conivente com esses assuntos e rindo e conversando sobre isso, tipo, caso elas perguntarem, ou você vai realmente testificar que eu tô em você e você vai se distanciar disso, porque a gente não deve estar nessas rodas, né, nesse tipo de conversa. E naquele momento, realmente, como eu falo, não tem como eu ser luz ali só falando, isso é errado falar sobre isso e tudo mais, elas vão acabar olhando pra mim, nossa, cara, tipo, o que essa menina acha que ela é? Então é melhor, eu prefiro sair nesses momentos eu sinto que eu tô sendo posta à prova, porque pra mim não é fácil fazer muitas amizades. Aí quando eu faço amizades, acontece isso, eu acabo, né, tendo que escolher entre um ou outro. E essas são um pouco das minhas dificuldades em relação a isso. Minhas dificuldades são também um pouco disso, porque uma hora você acaba fazendo um tipo de amizade, tá numa conversa boa em questão sobre o tema ou sobre a vida da pessoa mesmo, de repente vai para algum assunto assim no qual você não gosta de opinar, no qual você sabe que é errado, então fica difícil de puxar assunto, conversar sobre aquilo,
E às vezes é um pouco chato você opinar o que você acredita naquilo, acaba deixando a pessoa um pouco triste ou um pouco envergonhada mesmo. Então, assim, mas se for, geralmente evite lugares assim, no qual são pessoas assim que não fazem bem aquilo que você acredita. Mas se você for exposto realmente, se Deus quer que você esteja naquele lugar, como por exemplo é a nossa faculdade, né? Seja luz lá dentro. As minhas dificuldades que eu tenho mesmo era para conciliar em questão a faculdade, por ser direito, tem muitas coisas, é um curso complicado de se fazer realmente, e conciliar as aulas com a igreja, com as atividades da igreja que tem, e com o tempo eu estou me moldando, na verdade, porque é muito complicado, é algo que você se preocupa, porém, assim, Deus, através das minhas orações, um pouco tempo depois, Deus utilizou pessoas e vídeos também para me orientar sobre isso. É difícil de esquecer que em Mateus, acho que capítulo 3, versículo... Não me recordo do versículo, mas sua vida está totalmente ligada àquilo que Deus quer. Né? Sua vida tem que estar ligada àquilo que Deus quer. Aquela vontade de Deus. E o resto, tudo vai se complementar. Não importa em qual tipo de coisa que você vai fazer, entregue a sua vida e foque em Deus, foque na igreja, foque naquelas coisas que fazem bem a você, e o resto tudo vai se complementar através de oração. É claro que você deve se esforçar, não é à toa que se você tiver uma prova no domingo, segunda, eu vou ir pro culto, vou sair com o pessoal depois, comunhão, e Deus vai me salvar na prova, não é bem assim que funciona. Se equilibre sobre isso, é uma coisa que eu estou me moldando, estou conseguindo, graças a Deus, me equilibrar em questão disso. Muitas pessoas me orientaram também antes, agora que a gente acaba caindo na real, né? E assim, é conciliar. Saber que prioridade mesmo é a sua vida espiritual. É o que é Deus e é Jesus. E depois, tudo vai acabar se complementando, se acrescentando. Você, claro, deve se esforçar, mas assim, é imediato. E a coisa que eu estou vendo agora. E também uma dificuldade mesmo, que é o que a gente debateu aqui o tempo todo, seja luz. A gente dá uma ênfase na universidade, mas no trabalho mesmo, com pessoas assim que você não tem na escola, com pessoas assim que você realmente vê que a situação é diferente na vida delas, o ensino delas, o tempo desde o nascimento delas foi explicado de maneira errada. E assim, seja luz na vida delas, seja luz para orientar elas, para guiar, para realmente mostrar o que é felicidade para elas, sabe? Você não deve em momento algum abandonar essa pessoa por alguma ideia ao contrário que ela deve ter. Em momento nenhum você deve agir com arrogância. E não tenha vergonha de ser luz, porque uma hora ou outra vai aparecer pessoas, você vai acabar contaminando essa luz, acendendo a chama de cada um lá, e as pessoas que estão apagadas, com medo de acender realmente, de queimar mesmo, vai acabar queimando por sua causa. Então, assim, isso é maravilhoso, é algo que Deus vai ficar lisonjeado, feliz demais com você em questão disso. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque em relação a ser luz, também implica a você estar num local que Deus, se você orou, se você buscou e Deus te colocou ali, Ele tem um propósito para você naquele local. Em relação à minha faculdade, eu acho que algumas pessoas da igreja já sabem disso, que realmente psicologia foi um direcionamento total de Deus. Eu não tinha nenhum interesse antes disso de fazer psicologia, até Deus plantar essa semente no meu coração e eu percebi que realmente era isso fazia parte do que Deus queria para mim. Em relação à turma, não tem como Deus fazer as coisas tortas, Ele não faz as coisas erradas. Se eu tô naquela turma lá e se eu tô naquela faculdade, é porque a gente tem um propósito naquele local. Certeza. Deus colocou a gente lá por algum motivo, seja para estar pregando realmente, falando verbalmente, ou orando, intercedendo por aquelas pessoas. Quando você vê alguma situação muito chocante, assim, você ora e intercede, porque, cara, tá faltando muitas pessoas que intercedem pelas outras, que realmente estão lá, olham a situação de alguma pessoa e somente julga e não olha para ela com amor. Então, eu sei que Deus ele tem um propósito pra gente naquele local, em todo local que a gente estiver, e que a gente lembre disso. Tipo, sempre que a gente chegar naquele local e lidar com uma situação difícil, pensar, cara, eu tô aqui por um motivo. Então, eu tenho que fazer valer a pena eu estar aqui, porque Deus ele me colocou aqui e eu sei que eu tenho que cumprir.
E sempre tá sendo direcionado, orando sobre isso. Deus, aconteceu tal situação, o que eu posso fazer em relação a isso? Tipo, como que eu posso mudar, igual o Uriel falou? Eu tava tendo dificuldade em conciliar tudo isso. Eu também tô achando que eu tenho que orar também sobre isso. E a gente orar, cara, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, então Deus me ajuda, porque não é fácil. Realmente, faculdade é um ambiente que não é muito propício assim, para o evangelho. A gente realmente tem que se posicionar sempre. E a gente está percebendo que lá é um local que Deus quer que a gente esteja, e nunca se esqueça disso. Até pegando essa questão da gente... a questão de se isolar, né? Eu acho que essa questão da gente se isolar, óbvio, existem situações e situações, né? Mas nem sempre seria o correto a gente fazer, porque... a gente tem que ser, como a gente sempre fala, luz, né? Só que aí, por exemplo, Jesus andava onde? Né? Sobre as águas. Também. Mas vai tentar, tenta lá. Mas assim, Jesus não escolhia com quem andava perto dele, entendeu? Então, tipo assim, quais são as atitudes que a gente tem que ter? As atitudes que Jesus ficaria feliz em ver a gente. E aquelas pessoas eram contaminadas com a forma como Jesus agia. Então, assim, eu acredito que é justamente isso. Não importa onde a gente vai estar. É óbvio que a gente não vai se envolver com coisas erradas e tal, mas não importa onde a gente vai estar. Mas o que importa é quem a gente vai ser naquele lugar. Entendeu? O que a gente está passando? Porque, que nem vocês comentaram no começo, tem gente que dentro da igreja, não, amém, não sei o que e tal, e fora da igreja é aquele... é totalmente diferente, né? Que a gente falou em relação à hipocrisia e tal. Mas então, assim, não sejamos hipócritas, né? De ser uma coisa e lá fora ser outra. E a pessoa nem sabe que você é crente. Às vezes você tá dentro de uma roda ali, a pessoa nem sabe que você é crente. Então, assim, que a pessoa se identifique. Eu não lembro quem foi que falou esses dias atrás, falou assim, que eu sou assim assado, e a pessoa chegou em mim e falou assim, nossa, eu fico tão bem chegar perto de você, você tem algo diferente. Aí a pessoa fica, pô... seus olhos. Né? Não, são meus olhos azuis. E é isso, é Jesus com você, entendeu? É o Espírito Santo que tá do seu lado te ajudando em relação a isso também. Então, assim, independente de onde a gente esteja, mas sejamos o que Deus quer que a gente seja mesmo, porque é ali, vai ser o começo para a gente poder influenciar certas pessoas, poder falar, abrir uma brecha, poder falar de Jesus para algumas pessoas. Sim, independente de onde a gente vai estar mesmo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é uma pergunta assim mais reflexiva mesmo. Não sei se tem uma resposta certa para isso, mas eu queria entender realmente qual, para vocês que estão lá dentro, qual que é a vulnerabilidade do cristão dentro da faculdade. Explicando. Às vezes você é cristão de berço, você tem a sua identidade criada desde que você nasceu. Você passa, sei lá, 17 anos da sua vida com seus pais ali, todos os dias, te ensinando princípios, valores do reino mesmo, do reino dos céus. Chega ali no 3º ano que você faz o Enem, ou não, você vai pra faculdade, a pessoa, ela muda totalmente de ideia. Ela vira outra pessoa. Eu já conheci pessoas assim, que nasceram em berço cristão, chegou na faculdade, ela desandou totalmente. O que acontece dentro de uma faculdade onde a pessoa ela perde totalmente a sua identidade e aquilo que ela aprendeu por anos da vida dela, que eram princípios que ela aprendeu desde berço, se dissipam tão facilmente dentro de uma universidade? O que acontece lá dentro? Tá, talvez, assim, com certeza é pelo fato da pessoa querer se encaixar, né? Faculdade, sozinho em si, sozinho entre aspas, é uma coisa, assim, muito assustadora, sabe? Poder pensar que você pode estar lá sozinho fazendo as tarefas, estudando sozinho, sem compartilhar as ideias com alguém, e a gente possivelmente tende a acabar acarretando as ideias das pessoas, levando em consideração, para tentar mesmo criar um vínculo com aquelas pessoas, sabe? Com medo de infligir alguma coisa a elas, acabar deixando triste. Então, assim, é uma coisa assim que realmente acaba afetando as pessoas, acaba afetando a gente, que tem todos esses critérios, esses princípios a serem seguidos, às vezes pelo fato de querer se encaixar mesmo. Eu vejo muita gente assim, muita gente que talvez nem era de igreja, mas tinha uns certos princípios corretos a serem que seguiam, e pelo fato de querer se encaixar, acabavam se rendendo. Acabavam rendendo ao gosto daquela rodinha que talvez não estava nos caminhos corretos, pelo fato mesmo de
assim, querer se encaixar, querer ter amigos lá dentro para conseguir contar com eles. E que, na verdade, é pelo contrário, né? Com essas pessoas que você tem que conseguir contar, elas contarem com você, na verdade, né? Você vai conseguir contar com as pessoas certas, se você conseguir ser aquilo que você é, conseguir ser luz, as pessoas certas vão estar lá e você que deve prestar socorro para essas pessoas, né? Você não deve querer se encaixar. Acredite, Deus vai colocar pessoas lá maravilhosas na sua vida. Seja de outras turmas, seja algum professor que seja, sempre tem um de nós lá dentro. Sempre, sempre. Então, assim, você vai acabar encontrando. Não delimite as suas ideias para aquela rodinha em si, sabe? Põe as suas ideias em prática que Deus vai prosperar aquilo lá, né, com as outras pessoas. E eu acredito também que, por exemplo, eu não sei se é esse contexto da pergunta ou se é geral, mas até o 3º ano você geralmente é de menor. Aí, sendo de menor e estando no lar cristão, é muito mais difícil você perceber o mundo como ele é, digamos assim. E quando você chega na faculdade, você se depara com tanto de adulto que está começando agora ou terminando o curso, e os professores que também já sabem que vocês são adultos e vai jogar um monte de ideia ou de coisas assim que são realmente propícios a pessoa olhar e pensar, nossa, isso é novo, eu nunca fui lá em tal lugar, nossa, isso é novo, eu nunca fiz isso. Ai, tem um barzinho ali, nossa, eu nunca experimentei lá, deixa eu ver como é que é. Porque não vai ter tantos empecilhos também, se essa pessoa não foi exposta a isso antes. Por estar no lar cristão e tudo mais, conviver com pessoas cristãos. Porque na escola, um professor nunca vai falar, tem um barzinho ali, pode ir lá. Não, eles vão realmente ficar bravos com isso, não vai querer que isso aconteça, porque não vai aceitar aluno bêbado na faculdade, não, na escola e tudo mais. E não vai ter tanta baladinha, porque geralmente é de menor. E na faculdade não, na faculdade é tudo mais explícito, tudo mais exposto, tipo, tudo tá tirando na cara dura, assim, pra você. É uma prova tirar nota boa, é baladinha depois. Sim, exatamente. Nossa, ontem mesmo teve a prova aí, o pessoal, gente, agora eu vou lá beber cachaça, tudo mais, não sei o quê. Aí eu, caraca, velho. E eu acho que um pouco é o que o Uriel falou também, né? E isso também, essa questão de estar mais exposto. Realmente, não ter firmado seus princípios em relação a qualquer situação. Tem mais algum assunto a gente se tratar? Eu acredito que foi objetivo, claro, transparente, igual a casa. É isso, pessoal. Eu acho que, no mais, a gente conseguiu absorver muito de vocês. Muito obrigado pela presença. Para você que está assistindo a gente, por favor, não se esqueça de deixar um like, de deixar um comentário, comenta o que você achou, algum tema que você queira para o futuro, quem você quer ver aqui no Íntimos Podcast. Somos carentes, pessoal, nós precisamos de like. Nós precisamos de ver seus comentários. Não custa nada, não vai gastar mais a internet. É verdade. E é isso, acompanha aí, na semana que vem provavelmente vai ter mais um episódio do Íntimos Podcast e até a próxima. Tchau!